Boa noite, companheiros e companheiras. Que prazer que é estar com vocês aqui hoje, nessa noite alegre, nessa noite de conquista e de início de uma caminhada vitoriosa. Eu quero saudar aqui, em primeiro lugar, toda a militância do Partido dos Trabalhadores e do movimento social que encheu a Casa de Portugal hoje. Saudar os nossos parlamentares, as nossas parlamentares, lideranças políticas, da coligação que nós estamos construindo, do PSOL, do PT, do PCdoB, do PV, da Rede, do PDT, estou vendo ali o nosso companheiro Antônio Neto. Quero saudar os ministros que estão aqui presentes, nosso companheiro Luiz Marinho, nosso companheiro Alexandre Padilha, nosso companheiro Fernando Haddad, ex-prefeito da cidade de São Paulo, nosso companheiro Márcio Macedo. E quero saudar com um carinho especial a direção do PT, em nome do Laércio, do Kiko e da Gleise, que tem nos ajudado a conduzir essa pré-campanha com muito companheirismo e com muita parceria. Claro, saudar a nossa primeira-dama, Janja da Silva, e o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história desse país. Marta, minha companheira, hoje a Gleise te deu as boas-vindas ao PT e eu quero te dar as boas-vindas à chapa vitoriosa que vai mudar a cidade de São Paulo. Quando a Marta decidiu caminhar com a gente, com o nosso projeto, ela fez isso, e nós conversamos muito, pela consciência de uma missão. A missão que nós temos em outubro desse ano, todos nós, é derrotar o bolsonarismo na maior cidade do país. E a Marta veio para construir essa frente, porque o desafio é grande e o que está em jogo é muita coisa. De um lado, Haddad, nós temos do lado de lá os extremistas que tentaram dar o golpe no 8 de janeiro. Nós temos do lado de lá os intolerantes que não aceitam a diversidade, que fizeram da política uma forma de expressar mentiras, fake news. Nós temos do lado de lá aqueles que hoje em São Paulo estão querendo abrir uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Olha, eu quero dizer para vocês e parabenizar o presidente Lula pela coragem do posicionamento que teve nesse caso, que de fato, presidente, São Paulo precisa de uma CPI. Mas a CPI que São Paulo precisa não é contra o padre Júlio e contra quem ajuda o sem-teto. A CPI que São Paulo precisa é para investigar porque a cidade mais rica da América Latina tem 53 mil pessoas vivendo nas ruas diante do completo descaso do poder público. Essa CPI a gente quer e vai ser importante para a cidade. Eles estão construindo a frente do autoritarismo lá. Do lado de cá, estamos todos nós que defendemos a democracia no Brasil e na cidade de São Paulo. Aqueles que sempre aceitaram o resultado das urnas. Presidente Lula, antes de se tornar presidente pela primeira vez, perdeu 3 eleições presidenciais.
nunca pediu recontagem, nunca reclamou do sistema eleitoral, porque é um democrata. Há 4 anos, nós perdemos uma eleição aqui em São Paulo. Não saímos querendo dar golpe e xingando a justiça eleitoral. A primeira coisa que eu fiz quando perdi foi ligar para o Bruno Covas para parabenizar ele. E é importante dizer, inclusive, que naquela eleição o Bruno Covas não foi com o Bolsonaro e foi atacado pelo bolsonarismo. O Ricardo Nunes hoje abraçou o bolsonarismo, traindo inclusive o legado daquele de quem ele foi vice. Por isso, o nosso desafio hoje em São Paulo é construir uma frente ampla pela democracia e pelo resgate da nossa cidade. E vou dizer para vocês, pelo que eu vi hoje lá em Santos, se bobear, o Lula traz até o Tarcísio daqui a pouco para essa frente. Nós temos que trazer essa frente ampla democrática para derrotar os extremistas, para derrotar os autoritários. Mas nós queremos ganhar essa eleição em São Paulo não apenas por isso. Nós queremos ganhar essa eleição, Marta, porque a gente precisa devolver a cidade de São Paulo para o nosso povo. A gente precisa de um governo que volte a olhar para as periferias e para o povo mais pobre dessa cidade. A gente precisa de um governo com coragem para enfrentar o abandono, a insegurança, a crise que a cidade de São Paulo vive hoje. E é isso que nós queremos e que nós vamos construir. São Paulo é uma cidade progressista. Se dependesse apenas da cidade de São Paulo, Fernando Haddad seria o governador desse estado hoje, porque aqui você ganhou, Haddad. A cidade de São Paulo, como a Gleisi lembrou, já elegeu 3 prefeitos do campo popular e foram, sem sombra de dúvida, os 3 melhores prefeitos da história dessa cidade, porque deixaram legado. A Erundina fez os mutirões de moradia, a Erundina fez um processo de participação popular e botou o orçamento nas periferias. A Marta fez os céus, fez o bilhete único, fez o vai e volta, fez os corredores que estão na memória do povo de São Paulo. O Haddad fez uma gestão urbana inovadora que foi premiada em todos os cantos do mundo, recuperou os espaços de convivência pública, fez a Paulista Aberta, que hoje é um patrimônio da cidade de São Paulo aos domingos, recuperou a capacidade de investimento dessa cidade, reduzindo a dívida com a União de 72 bilhões para 27 bilhões. Deixou a cidade com dinheiro. E aí a gente olha hoje, 35 bilhões em caixa. Dinheiro tem de monte. E é triste de ver a situação de abandono da nossa cidade. Porque a gente tem, sentado naquela cadeira, o pior prefeito que já governou São Paulo. Sabe qual é o legado dessa gestão? O legado dessa gestão, presidente Lula, foi dobrar a população em situação de rua, foi expandir a Cracolândia para a cidade inteira com uma política de violência, foi aumentar em 50% a fila de espera para fazer exame no SUS municipal. Esse é o legado deles, deixar a cidade numa crise de segurança como nunca vista. Por isso, o nosso desafio é ganhar essa eleição. E nós vamos precisar, para mudar São Paulo, montar uma frente, ampliar, dialogar com a cidade inteira,
conversar com todos os setores da cidade de São Paulo, não apenas pregar para os nossos convertidos, fazer uma campanha que fale com todos, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão dos nossos princípios, sem abrir mão do legado dos governos populares. Nós queremos e nós vamos ganhar essa eleição em São Paulo, defendendo que esse dinheiro seja investido nas periferias, com corredores de ônibus, com novas UBSs, com UPAs, com urbanização e regularização fundiária, defendendo que imóvel abandonado na região central tem que ser desapropriado para fazer moradia popular, como a União já está fazendo com os imóveis do INSS a partir da SPU, trazendo os programas do governo Lula aqui para a cidade de São Paulo. A gente quer ver o Minha Casa Minha Vida acontecendo de verdade em São Paulo. A gente quer ver o Mais Médicos, Padilha, acontecendo de verdade na cidade de São Paulo. A gente quer ver todos esses programas. E já vai ter coisa. Já começou a ter esse investimento federal aqui, apesar de uma prefeitura que não dialoga com o governo federal. Já está se viabilizando a Universidade Federal lá em Itaquera, na Zona Leste, os institutos federais, o hospital da Unifesp em Santo Amaro. O presidente Lula esteve com a gente para inaugurar as obras da Copa do Povo, lá na Zona Leste. E aí eu vejo, Laércio, para quem gosta de falar mal do movimento social, hoje, o maior projeto de habitação da cidade de São Paulo é uma parceria do movimento social com o governo do presidente Lula. É essa realização que nós queremos construir na nossa cidade. E, presidente, eu quero terminar te dizendo o seguinte: conta comigo, não só como um companheiro e um amigo de primeira hora, mas porque eu estou com muita vontade de rodar os 4 cantos dessa cidade, de amassar barro, junto com a Marta, junto com essa militância aguerrida, para a gente ganhar essa eleição aqui na cidade de São Paulo. E teve gente que achou que a minha dobradinha com a Marta ia criar problema. Teve gente que falou que ia ter intriga, que falou, um falou mal do outro, outra falou mal de um pensa diferente do outro, mas o que a gente quer é justamente unidade. E unidade não se faz entre iguais, unidade se faz entre diferentes. E é essa unidade que vai ser vitoriosa em São Paulo, Marta. E para aqueles que acharam que a gente não ia se entrosar, nós vamos fazer a dupla dinâmica para mudar a cidade de São Paulo. Vai ser a aliança dos céus com a moradia popular. Vai ser a aliança do bilhete único com as cozinhas solidárias. Vai ser a aliança da experiência administrativa com a coragem de lutar pelo nosso povo. E é essa aliança que vai ser vitoriosa em outubro. E nós vamos. São Paulo vai ajudar o Brasil a derrotar o autoritarismo e o ódio. A democracia vai vencer. A esperança vai vencer. Seja bem-vinda, Marta, que nós vamos ganhar essa.